Fala galera, enfim consegui um tempo para escrever e gravar a aula que é sem dúvida a aula mais pedida aqui no canal desde 1959. Hoje eu vou fazer um aulão completo sobre ações, que provavelmente é o investimento de renda variável mais famoso de todos, então se prepara, senta a bunda aí porque vai ser um aulão completo, talvez aí vai chegar a 1 hora aqui de duração, vamos ver, tá? Então bora lá. Importante, como em todas as aulas aqui do canal, eu vou tentar simplificar ao máximo, evitar termos difíceis para facilitar para você entender tudo, tá? Então, pode ser que uma coisa ou outra eu simplifique tanto que alguém pode falar, não é bem assim, mas eu prefiro simplificar e você entender do que eu falar bonito e você não entender peste nenhuma, tá? Mas eu vou tentar ser o mais claro e fidedigno, né, possível aqui, tá? Outra coisa importante. Nada do que eu vou falar aqui é recomendação de investimento, tá? Eu vou dar exemplo, inclusive de empresas, concorrentes, para você entender que são só exemplos e não uma recomendação de qual empresa que você tem que investir. Para começar, vamos pensar em como que uma empresa cresce. Hoje em dia tem empresa de tudo quanto é tipo, empresa de alimentação, restaurante, fábrica, empresa de água, de esgoto, de energia, de petróleo, tecnologia, tem tudo quanto é tipo de empresa. E quanto melhor for a empresa, mais ela pode crescer. E cada empresa pode crescer de uma forma diferente. Por exemplo, um restaurante, ele vai crescer se a comida for boa pra caramba, né? Se estiver bem localizado. Um posto de gasolina vai crescer se tiver um combustível bom, com um preço bom. Uma empresa de telefonia vai crescer se oferecer um serviço decente para os clientes. E quanto mais a empresa cresce, mais ela vai ganhar dinheiro para investir ainda mais nela. Pensa numa doceria, que nem a Sodier. Eu gravei um episódio do meu programa Pobre Show com a Cleusa Maria, que fundou a Sodier. E no começo, ela só tinha uma lojinha. Mas quanto mais ela vendia, mais ela juntava dinheiro para ir montando outras lojas. E hoje ela tem mais de 400 lojas no Brasil, nos Estados Unidos, né? Então, tem várias formas de uma empresa conseguir dinheiro para crescer ainda mais e se tornar uma empresa maior. Mas para isso, eles sempre vão precisar de dinheiro. E esse dinheiro pode vir de várias formas. Uma é vendendo cada vez mais, outra é tendo cada vez mais clientes, outra forma é conseguindo um empréstimo para conseguir investir numa loja ou em equipamentos melhores e por aí vai. Além dessas formas, tem um outro jeito de uma empresa conseguir dinheiro para crescer, que é quando eles começam a procurar investidores para investir nela. Faz conta que eu abro uma padaria aqui em Osasco que está indo bem, mas eu queria ter mais dinheiro para poder fazer uma decoração melhor, deixar ela mais bonita. Eu poderia chegar num cara milionário, né, e falar, alô, Silveira, é o seguinte, eu tenho uma padaria legal aqui em Osasco e eu queria crescer mais ainda, né? Como você é um cara rico pra caramba, você quer investir uma grana aqui comigo? Aí você passa a ser sócio dela comigo? Se você investir R$1 milhão, eu te dou aqui 10% dela. E a partir de hoje, você vai ser dono da padaria junto comigo e tudo que eu ganhar, 10% eu vou te dar. Aí o Silveira, que é um milionário, ele pode escolher se vale a pena ou não, se faz sentido. Ele vai analisar a padaria, vai ver se é uma padaria legal, vai ver se ela está bem localizada, se ela tem lucro ou prejuízo. Porque o cara não vai botar dinheiro lá sem saber que é um bom negócio, né? E isso acontece muito hoje em dia. Isso é o que as pessoas chamam de equity, que é quando você paga um valor para ser sócio de um negócio, se tornar dono de uma parte de uma empresa. Só que isso é um negócio que é acessível para gente multimilionária, porque as empresas não precisam de 50 conto, precisam de milhões. Então só quem é milionário é convidado para esse tipo de investimento. Entenderam até aqui? Beleza? Tá, então antes de continuar, eu preciso agora explicar para vocês o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é como se fosse um mercado que foi criado há décadas e serve para pessoas investirem em empresas, assim como os milionários faziam, só que de um jeito mais organizado. Imagina que eles criaram tipo um mercado onde as empresas ficam divulgando quanto que eles querem e os investidores que têm grana ficam de olho para ver qual empresa é mais interessante para eles investirem. Então imagina um mercado que de um lado ficam os representantes da Petrobras, da Casas Bahia, do Banco do Brasil, de tudo quanto é tipo de empresa, e do outro lado estavam os investidores ricos
querendo investir e ver qual empresa era mais interessante eles botarem uma grana. Antigamente, isso acontecia de uma forma presencial. E é aquela famosa cena de um monte de gente que ficava gritando enquanto tinha uma televisãozinha com um monte de gráfico, sabe? Era mó gritaria, porque era tipo uma feira, com gente querendo vender em promoção uma parte da empresa e gente querendo investir na melhor barraquinha que tem lá, na melhor empresa. Só que com o tempo e com a tecnologia, isso foi ficando mais simples e agora tudo isso dá para você fazer pelo computador ou pelo celular. Você pode investir, comprar, vender seus investimentos nas empresas pelo aplicativo do seu banco ou corretor. Então a Bolsa de Valores é um lugar organizado onde você vai investir em empresas e a diferença é que agora qualquer pessoa pode investir nessas empresas com valores menores. Não tem mais que ser aquele cara multimilionário, porque agora eu e você, a gente pode investir R$50 numa empresa. Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores chama B3. Então, sempre que você ouvir falar da B3, é como se fosse um mercado que foi criado para você poder investir nas empresas que você quiser, num ambiente mais organizado e mais controlado. Imagina que você quer investir uma grana numa empresa que nem a Magazine Luiza. Como que você vai fazer isso? Eu não vou tocar a campainha lá da loja lá, né? Eu tenho que ir na Bolsa de Valores para fazer os investimentos na empresa que eu quiser por meio dela. No Brasil a gente tem a Bolsa de Valores, que chama B3, né? Que por enquanto é a única Bolsa de Valores aqui do Brasil, mas tem outros países, que nem nos Estados Unidos, que tem mais de uma Bolsa de Valores. Eles têm lá a Bolsa de Nova York, que é conhecido como NYSE, né? Que é considerada a maior Bolsa de Valores do mundo, mas eles têm também a Nasdaq, que é uma outra Bolsa de Valores, para um outro tipo de mercado, para quem quer investir em outro tipo de empresa. Então, pode ter mais de um tipo de Bolsa de Valores no país. Aqui no Brasil, a gente tem a Bolsa de Valores, que é a B3. Agora, outro ponto importante é o seguinte. Hoje no Brasil, tem mais de 64 milhões de empresas e CNPJs registradas. É empresa pra caramba. Sem contar as empresas informais que não têm CNPJ. Então imagina o tamanho de um mercado que tem 60 milhões de empresas, de loja, né? Impossível. Hoje um shopping tem 150, 200 lojas. Imagina um lugar com 64 milhões de empresas querendo vender a empresa lá um pedaço. Então a Bolsa de Valores faz um filtro para garantir que só as melhores empresas estejam lá dentro. Por exemplo, se você for lá na B3, não vai ter como você investir no Boteco do Pereira, que é um bar aí na esquina da tua casa. Tem todo um filtro feito pela Bolsa de Valores para que lá dentro só tenha as principais empresas do Brasil. Por mais que hoje existam milhões de empresas aqui no Brasil, a B3 tem mais ou menos umas 430, 400 e poucas empresas para você investir. Aí você me pergunta, como é que faz para uma empresa estar dentro da Bolsa de Valores para a gente poder investir nela? Eles têm que fazer um negócio chamado abrir capital na Bolsa, que também é chamado de IPO, que é uma sigla em inglês que quer dizer que a empresa vai poder ser listada lá na Bolsa para que as pessoas possam investir uma grana nela e se tornar sócio dela. Só que esse processo é complexo, é caro, é burocrático, tem que ser uma empresa grande, tem que ser uma empresa muitíssimo bem organizada, tem que ser uma empresa que é transparente, que tem todos os relatórios de faturamento, relatório financeiro, relatório jurídico, uma parte de coisa lá em dia, justamente para garantir que as empresas que estão lá dentro da Bolsa são sérias e confiáveis, não uma plataforma pirâmide ou um golpe, por exemplo. Isso não garante que toda empresa lá é sempre 100% boa e confiável. Já teve caso que deu ruim com a empresa que estava lá dentro. Mas eles fazem esse filtro para reduzir esse risco e ter lá dentro só as melhores empresas. E é aqui que chegam as famosas ações, que é o nome que a gente dá para o investimento que você faz nessa empresa. Quando você investe numa empresa, a gente fala que a gente comprou ações da empresa. É como se a gente tivesse comprado um pedacinho dela e agora eu sou sócio dela, eu passo a ser dono de um pedacinho dessa empresa. E quanto mais ações você tiver, maior a parte da empresa que vai ser sua. Por exemplo, pensa numa torta. Faz de conta que essa torta que eu vou botar na tela é uma empresa. E aí, faz de conta que essa empresa vale 100 mil reais. Se o dono dividir ela em 10 pedaços, cada pedaço vai valer 10 mil, certo?
Então, se alguém comprar uma fatia, um pedaço dela, ele vai ser dono de 10% da empresa. Se ele comprar 2 fatias ou 2 ações, ele vai virar dono de 20% da empresa e por aí vai. Só que como as empresas são muito grandes e tem muita gente querendo investir nelas, o dono da empresa não vai dividir a empresa em 10 ações. Vai dividir em milhões de ações. Para que várias pessoas possam comprar muitas ações pequenininhas, até ter bastante, né? Muitos pedacinhos da empresa, e quanto mais ações você tiver, maior a parte da empresa que você vai ser dono. Então a ideia das ações é você ir comprando todo mês um pouquinho de ações para que ao longo do tempo você tenha cada vez mais pedaços daquela empresa. E quanto mais ação de uma empresa você tiver, mais grana você pode ganhar. Já vou explicar como que tudo isso pode te gerar dinheiro. Mas antes eu quero compartilhar uma curiosidade aqui com vocês. Você sabe qual que é a empresa que tem mais dinheiro e mais ativos do mundo? Google? Microsoft? Casas Bahia? Não. A empresa que tem mais dinheiro hoje é uma empresa chamada BlackRock. Duda, nunca ouvi falar dessa peste? Pois é, a BlackRock é uma gestora de ativos, ou seja, é uma empresa que compra ações de outras empresas. E hoje eles têm mais de 50 trilhões de reais em ativos. Sabe por quê? Porque eles compram ações de um monte de empresa. Então, como a BlackRock compra muita ação de várias empresas, eles são sócios e donos de um pedaço das maiores empresas do mundo. A BlackRock é dona de quase 7% da Apple, é dona de 7% das ações da Meta, 7% do Google, 7% da Microsoft. Só pra você ter uma noção, o Bill Gates, que é fundador da Microsoft, tem 1% das ações da Microsoft. A BlackRock tem 7%. Ou seja, eles são donos de uma parte da Microsoft maior que o próprio Bill Gates. Porque desde 1988 eles ficam comprando ação de tudo quanto é empresa e se tornando donos de uma fatia cada vez maior das maiores empresas do mundo. Até do Itaú, eles têm 4% de todas as ações. Por isso que o mundo das ações é legal, porque você começa com pouco, só que você vai investindo cada vez mais até aumentar o tamanho da fatia e ter milhares ou milhões de ações no dia. Agora vamos entender por que uma empresa pode querer abrir capital para que alguém invista nela. Tem vários motivos, como ter mais relevância. Só de você entrar na bolsa de valores, a empresa já vai tender a valorizar, porque ela vai estar entre as 400 maiores e mais relevantes empresas do país. Então, é um baita status para eles. Mas o grande motivo para uma empresa abrir capital é ela poder receber dinheiro de investidores e com esse dinheiro eles vão investir na empresa e fazer ela crescer mais ainda. Lembra do exemplo da padaria que eu dei? Ele queria um investidor que botasse 1 milhão lá para ele poder reformar a padaria. Comprar uma chapa nova, cadeira, mesa nova, abrir outra unidade no bairro do lado. Mas em compensação, ele ia ter que dar 10% dessa padaria para o investidor que topasse pagar ali 1 milhão. O princípio é o mesmo. A empresa que tem capital aberto vai receber grana de vários investidores que vão investir nela e com essa grana eles vão investir ainda mais na empresa para poder crescer e se tornar cada vez mais valiosa. Coisa que eles não conseguiriam fazer sem o dinheiro dos investidores, né? Tem empresa listada na bolsa que tem milhões de investidores. Então imagina quanta grana não entrou lá para eles poderem crescer ainda mais. Agora vamos à parte da grana. Você me pergunta, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? É a pergunta importante, né? Para que eu vou ficar gastando dinheiro para comprar um pedaço de uma empresa? Então a gente tem aqui alguns pontos do porquê que é interessante você investir em ações. Primeiro, ninguém cria uma empresa para ter prejuízo. A gente sonha em abrir uma empresa para ganhar dinheiro e ter lucro. Esse é o objetivo de uma empresa. Só que abrir uma empresa é um negócio complicado. E hoje, mais da metade das empresas que são abertas quebram em menos de 5 anos. Abrir uma empresa e ter lucro é um negócio que exige muita inteligência e planejamento. Então a primeira vantagem de comprar ações de uma empresa é você poder ser sócio de uma empresa que já é boa, que já tem gente inteligente e competente, sem ter que você abrir a sua própria empresa. Você vai investir no negócio de alguém que é melhor e mais inteligente que você, ou que eu. Eu não tenho a menor capacidade de abrir uma empresa que nem o Google,
que tem quase 200 mil funcionários. Mas eu posso investir nela e ser sócio de 0,00001% dela por meio das ações. A segunda vantagem é que quando eu invisto numa empresa e ela cresce, eu vou ter cada vez mais dinheiro, porque a empresa está crescendo e com isso o valor das ações dela vai aumentar. Faz de conta que eu quero comprar ações da Primo Pobre Limitada. E hoje cada ação está custando R$10. Então se eu botar lá R$100, eu vou comprar 10 ações. Mas digamos que a empresa Primo Pobre Limitada começa a crescer, faturar, maior canal do mundo, começa a abrir mais outros negócios, vai ficando mais valioso. Se isso acontecer, as ações dela que custavam R$10 podem começar a valer a 15, por exemplo. E cada ação que eu comprei por 10 agora vão valer 15. Aumentou 50% sobre o valor que eu paguei lá atrás. O valor que eu investi, que eu paguei R$100, agora, se eu quiser, eu posso vender por 150. Porque a empresa cresceu e o valor das ações dela valorizou. Ficou mais caro para quem quiser comprar de mim, se eu quiser vender. Então, quando você investe numa empresa, você tem que torcer para ela crescer cada vez mais, porque assim as ações que você comprou dela vão valer cada vez mais. E quando você quiser vender as ações para pegar sua grana de volta, você vai conseguir vender por um valor melhor do que você pagou. Por outro lado, se você investir numa empresa e ela começar a ter prejuízo, começar a dar ruim, tiver algum problema e tal, as ações podem cair. E se elas caírem, o valor que você investiu pode diminuir. Por isso que a ação está no grupo de investimento de renda variável. Uma empresa pode dar bom ou pode dar ruim. Uma empresa pode crescer pra caramba em 2024, mas em 2025 ter prejuízo. E assim o valor das suas ações pode subir ou cair de acordo com o desempenho da empresa. Faz conta que você investe numa empresa chamada, sei lá, Globo Terrestre, que está indo super bem e crescendo pra caramba. Aí você compra a ação dela por R$20. Só que de repente acontece um problema grave lá dentro da empresa, morre o fundador da empresa, os filhos assumem e começam a fazer burrice pra caramba. A empresa pode começar a ter prejuízo e as ações que você comprou por 20 podem cair para 16. Se isso acontecer, o saldo da sua conta vai diminuir, porque você pagou 20 e agora está valendo 16. Então ações têm altas e baixas. Mas já já eu vou explicar a diferença entre ações perenes e cíclicas. Vai ter muita coisa na aula de hoje ainda, tá? Então, quando você compra ações de uma empresa, você tem que analisar bem e torcer para que ela cresça cada vez mais, porque agora você é sócio dela. E a terceira vantagem, né, a terceira forma de ganhar dinheiro com ações são os chamados dividendos. Vamos voltar lá, por exemplo, da padaria. Lembra que o cara, o seu Silveira, né, do telefone investiu 1 milhão e se tornou dono de 10% da padaria? Então agora 10% da padaria é dele. Mas além disso, ele vai ter direito a 10% de todo o lucro que a padaria tiver todo mês. Se a padaria tiver um lucro de 10 mil por mês, 10% disso vai para o Silveira, R$1.000. Né? Então, por quê? Porque ele é dono de uma parte da padaria. E esse lucro a gente chama de dividendo, porque é como se o dono da empresa pagasse o lucro dele e dividisse entre os sócios, por isso que chama dividendo. Então, quando você investe em ações, além de poder ganhar dinheiro com a valorização da empresa, quanto mais ela crescer, mais as suas ações podem valer, você também pode ganhar uma graninha porque a empresa tem lucro todo mês. E esse lucro pode ser dividido entre todo mundo que é sócio. É bem parecido com os dividendos dos fundos imobiliários. Se você ainda não viu, vou deixar um card no final aqui da aula para você ver o aulão sobre fundo imobiliário. Só que aqui a gente tem um ponto importante. Se você acompanha o meu canal, já deve saber que uma das burrices que a gente não pode fazer é gastar tudo que a gente ganha, tá? A gente tem que investir uma parte do dinheiro que a gente ganha para a gente ter o nosso patrimônio cada vez maior, certo? Eu sempre falo, né, que a gente tem que juntar e esperar a hora certa para gastar o nosso dinheiro. Não adianta querer gastar dinheiro toda hora se você ainda não tem reserva de emergência, uma boa grana investida. E o mesmo vale para a empresa. Se uma empresa ainda não é tão grande, né, em vez de ficar gastando dinheiro, ela tem que usar o dinheiro do lucro dela para investir nela mesma, para que ela continue crescendo cada vez mais. Vamos pegar de novo o exemplo da Cleusa Maria da Sodi. Quando eu conversei com ela lá no Pobre Show, ela falou que quando ela abriu a primeira loja de bolo,
em vez de gastar o dinheiro do lucro que ela tinha, ela juntava para abrir mais uma loja. Depois que ela abriu a segunda, ela continuou investindo, usando o lucro da lojinha dela para abrir a terceira, em vez de ficar gastando dinheiro com um monte de besteira, né? Então, trazendo aqui para o nosso contexto, a gente vai ter empresas que ainda não são tão grandes e que podem crescer muito mais, e a gente tem empresa que já é enorme e que nem precisa crescer mais porque já é gigantesca, que nem a Petrobras, o Itaú, a Vale e várias outras aí, né? Então, quando uma empresa já é muito grande e já dá muito lucro, eles não se preocupam tanto em economizar porque eles já são bilionários. Aí, nesses casos, esse tipo de empresa que já é muito grande costuma pagar mais dividendo, porque eles não precisam de tanto dinheiro para investir na empresa. Então, o que entra de lucro, eles dividem entre os acionistas. Acionista é todo mundo que tem uma ação de uma empresa. Se você tiver uma ação de R$10 ou de 100 mil ações aí de uma empresa, você é um acionista. Mas, por outro lado, se você está investindo numa empresa que ainda não é tão grande, que ainda tem um potencial para crescer muito mais, o mais inteligente não é a empresa pegar a grana e dividir entre os acionistas. É ela pegar esse lucro e reinvestir na própria empresa para que ela cresça cada vez mais, abra novas unidades, franquia, galpão, né? Por isso a gente vai ter dois tipos de empresa para investir. Primeiro são as empresas que já são grandes e como já tem muito dinheiro, eles vão pagar mais dividendos. E quanto mais ações dela você tiver, mais dividendo você vai receber, porque o dividendo é sempre proporcional ao tanto de ação que você tem lá. Mas, em compensação, elas são empresas que não podem aumentar 10 vezes, 20 vezes, porque elas já são enormes. Então, dificilmente o valor das ações dela vai aumentar pra caramba, né? E a gente tem o outro grupo das empresas que ainda são menores. Então, em vez de dividir o lucro, né, dividendo toda hora, eles vão pegar essa grana para investir mais na empresa e isso pode fazer com que o preço das ações dela cresça pra caramba, entendeu? Pode ter empresa que tem potencial de valorização e que paga dividendo legal, mas normalmente as que pagam bons dividendos são as empresas que já são muito grandes, então não pode valorizar tanto. E as empresas que pagam menos dividendo são as empresas que ainda são menores, mas que elas podem crescer muito e o valor da ação pode disparar. Agora, duas informações importantes sobre os dividendos. Primeiro, que toda empresa listada na bolsa tem que obrigatoriamente distribuir dividendos para os acionistas. Só que a forma e a porcentagem que isso vai acontecer pode variar de empresa para empresa. E a segunda informação, que na verdade é uma dica. Se você já tem um monte de ações na sua carteira, você já pode pegar os dividendos que ganha para curtir, viajar e tal. Mas se você ainda não tem tanta ação, o ideal é sempre que pingar uma graninha de dividendo na sua conta, e ele cai na sua conta mesmo, tá? Em vez de sacar e gastar, você tem que aproveitar para reinvestir esse valor comprando mais ações ainda. Porque aí você vai ter cada vez mais ações e os seus dividendos vão ser cada vez maiores. Para que daqui a uns 10 anos e tal, você tenha tanta ação que já consiga viver só de renda passiva com a sua independência financeira. Eu já vou falar sobre como escolher uma boa empresa, os tipos de empresa, de ações e tal, mas antes eu quero falar sobre dois caras que são muito referência. O primeiro é o Luiz Barsi, que é considerado o maior investidor da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Luiz Barsi, ele era um cara pobre, o pai dele morreu cedo pra caramba, acho que quando ele tinha 9 anos ele já começou a ter que trabalhar como engraxate e vendedor de bala e chiclete na rua e no cinema. Aí o Luiz Barsi começou a estudar, começou depois de um tempo a trabalhar numa corretora e começou a investir em ações todo mês, ano após ano. Hoje ele é o maior investidor individual da Bolsa de Valores. Ele tem mais de 4 bilhões de reais e por dia, só de dividendo, por dia, ele recebe mais de 1 milhão e 100 mil reais, pingando na conta dele. E ele era um engraxate que soube investir em ações. O segundo é o Warren Buffett, considerado por muitas pessoas aí como o maior investidor de todos os tempos. O Warren Buffett é o típico exemplo de como uma pessoa comum pode mudar de vida com investimentos. Ele nasceu em 1930, com 7 anos de idade ele começou a ler livros sobre investimento e aprender como investir em ações. Ele se empolgou, começou a vender chiclete também na rua para ganhar dinheiro, começou a entregar jornal de bicicleta todo empolgado para ganhar dinheiro,
para poder investir em ações. Foi investindo, investindo, investindo. Hoje ele é um dos caras mais ricos do planeta, com uma fortuna de quase R$ 1 trilhão, mas ele foi constante e sempre focado em investir. Galera, ele tem tanto dinheiro, tanta ação, que só a renda passiva, ou seja, a grana que ele ganha por dia, né, por causa dos investimentos de ações dele, em 2023, foi de 220 milhões de reais por dia pingando na conta dele. E ele era o entregador de jornal e vendedor de chiclete. Acho que eu vou começar a vender chiclete também para ver se dá certo para mim, né? Mas a história deles, galera, mostra como a constância em investir todo mês direitinho pode te enriquecer pra caramba. Se eles dois conseguiram ficar bilionários, imagina se você também não consegue ficar milionário, pelo menos, um dia. Com certeza. Por isso que eu tô fazendo essa aula. Lá na frente, quando você for milionário, eu vou querer minha comissão, tá? Por estar te ajudando a mudar de vida aí. Vamos continuar nossa aula aqui. E agora eu vou falar sobre os tipos de empresa que você pode investir. Hoje, como a gente falou no começo da aula, tem empresa de tudo quanto é tipo, tudo quanto é segmento na Bolsa de Valores. Mas os principais são bancos. Banco é sempre um negócio lucrativo, galera, porque os bancos têm lucro bilionário todo ano. Então a B3 tem ações de vários bancos para você comprar, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, BTG, até banco digital tem ações na bolsa, como Banco Inter, PagBank, né? Uma coisa interessante, aqui na Bolsa de Valores brasileira, das 10 maiores empresas listadas lá, 6 são bancos. Isso é interessante, mas eu não vejo como uma coisa tão boa, tá? Porque se você for ver nos Estados Unidos, as maiores empresas da Bolsa lá de Nova York são de tecnologia. E isso meio que mostra que o Brasil ainda está meio atrasado nessa área de tecnologia, né? Outro segmento é o da área da saúde. Então lá na Bolsa vai ter um monte de empresa relacionada ao hospital, farmacêutica, vai ter Fleury, vai ter dos laboratórios, Odontoprev, Drogasil, Rede São Luís de hospital e várias outras relacionadas à saúde. Aí, outra categoria são as empresas relacionadas a petróleo, gás, combustível, que nem a Petrobras, a Vibra, Cosan. Tem também empresa relacionada a outros tipos de materiais, como a Vale, que é a maior produtora de ferro do mundo. Tem a Gerdau, a CSN, que trabalha também com esses negócios de ferro, de aço. Tem a Klabin e a Suzano, que são empresas que produzem papel. A Eucatex, que faz piso, azulejo. Tem a WEG, tá? Aí a gente vai ter também a categoria de telecomunicações, celular, Oi, Vivo, TIM, Intelbras. Uma outra área que é bem relevante na Bolsa são as empresas que são relacionadas a tipo serviço de energia, que nem a Taesa, CEMIG, CPFL, Enel ou Enel, né? E as de saneamento, que são as empresas que fazem coisa de água e de esgoto, Sabesp, Copasa, Sanepar. Galera, tem muita coisa. Quer ver? Empresa de varejo, são as empresas de roupa e varejo em geral. Então tem Magazine Luiza, Renner, Vivara, C&A, Casas Bahia, enfim. Tem muita empresa de tudo quanto é segmento. São mais de 400 empresas. E você precisa decidir qual empresa tem que investir, e eu vou falar sobre isso agora. A primeira coisa que você tem que entender é que não tem uma regra com relação a qual empresa que você tem que investir. Tem gente que gosta de investir só em empresas de tecnologia. Tem gente que só gosta de investir em banco. Tem gente que gosta de investir em tudo quanto é tipo de empresa. Depende do seu perfil de investidor e das suas preferências. Então eu vou tentar dar umas dicas aqui, tá? A primeira dica é a mais óbvia. Você tem que ver se a empresa que você vai investir é boa, é bem organizada e é promissora, ou seja, se ela parece ser uma empresa que tem futuro ou não. E isso é importante pra caramba, principalmente hoje que a tecnologia está mudando o mundo e muita empresa provavelmente vai parar de existir nos próximos anos. Inclusive a própria área de tecnologia é volátil pra caramba, porque os produtos, os serviços que tem a ver com tecnologia mudam o tempo todo. Vamos pensar como exemplo a indústria dos filmes. Antigamente a gente tinha as locadoras, que a gente alugava aquelas fitas de vídeo para assistir no videocassete, né? Na época tinha uma empresa enorme chamada Blockbuster, que era a maior rede de locadora do mundo. Eles tinham ações na bolsa de valores e eram enormes. Só que com o avanço da tecnologia, as fitas de vídeo foram substituídas pelo DVD.
E em 2010 a Blockbuster abriu falência, porque ninguém mais alugava fita, só DVD. Aí vieram um monte de empresas de DVD. Só que depois de poucos anos a tecnologia do DVD ficou ultrapassada e foi substituída pelo Blu-ray, que era tipo um DVD mais potente, sei lá. Aí um monte de empresa de DVD quebrou. Depois de anos surgiram as empresas de streaming, que nem o YouTube. Então todo mundo começou a ver coisa pelo YouTube. Depois de uns anos surgiu o Netflix, que hoje é a empresa de filme da vez, e tem como comprar ações dela inclusive. Só que você percebe que a cada 4, 5 anos essa indústria muda pra caramba? Quem garante que daqui a 2 ou 3 anos não vai surgir alguma coisa que vai substituir a Netflix e deixar eles pra trás? A gente pode falar outro exemplo, Kodak. Era uma empresa gigantesca nos anos 2000, para quem gostava de máquina de tirar foto, filmadora da Sony, né? Mas com a evolução dos celulares, a Kodak faliu em 2012. E hoje nem se compara com a empresa que eles eram lá no passado. Vou dar mais um exemplo. Isso aqui é um exemplo que eu aprendi no vídeo acho que foi do Raul Sena, se não me engano. Ele falava lá sobre as empresas de papel. Será que vale a pena investir em empresa de papel, sendo que hoje em dia ninguém usa mais caderno, nem folha de sulfite? É um bom ponto. Na minha cabeça eu pensei, não, realmente, né? Acho que esse tipo de empresa vai quebrar ou vai diminuir. Só que por outro lado, ele lembrou que hoje as vendas pela internet aumentaram pra caramba. 61% dos brasileiros compram coisa pela internet hoje, mais do que pelas lojas. E quando você compra alguma coisa pela internet, ela vem dentro do quê? De uma caixa de papelão. Então, tem menos caderno, mas a indústria de embalagem está crescendo pra caramba. Então, você precisa pensar se essa empresa que você quer investir é promissora ou se ela pode deixar de existir daqui a alguns anos. Outro critério que pode ser interessante na hora de investir é pensar se aquela empresa é uma empresa que você gosta pra caramba ou não. Isso aqui não é um baita critério, inteligente e tal, mas eu acho interessante porque se é uma empresa que eu gosto e uso no dia a dia, é possível que mais pessoas pensem assim também. Por exemplo, vamos pensar na Apple. Cara, a Apple é idolatrada pelos usuários. Os caras amam. E se a Apple fizer uma porcaria de celular, os fãs vão continuar comprando e amando, porque é gente que ama a marca, é fiel a ela. Então faz sentido uma pessoa assim investir na Apple. Vou dar um exemplo meu. Cara, você tem uma empresa que eu acho top, é o Mercado Livre. Cara, pra mim não tem lugar melhor que eles para você comprar nada pela internet. E é um negócio muito promissor. Tudo que eu vou comprar, eu vejo primeiro no Mercado Livre. Então pra mim faz sentido eu investir no Mercado Livre porque eu gosto e torço por ela, entende? Então esse pode ser um critério, mas não é um baita critério. Mas eu acho interessante você investir em uma coisa que você usa, porque se nem você usa, quem que vai querer a minha empresa, né? Outro ponto interessante para você levar em conta é se a empresa é cíclica ou perene. Cíclico é quando a empresa ele tem algum produto ou serviço que tem ciclos. Perene é quando a empresa tem um produto ou serviço que a gente precisa o tempo todo. Não tem ciclo. Vou dar um exemplo. Faz de conta que você abre uma loja de sorvete de açaí no seu bairro. Eu pergunto, você vai ganhar mais dinheiro no calor ou no frio? No calor. Porque o produto que você vende é cíclico. Todo mundo quer açaí no verão, mas quase ninguém sai para tomar açaí ou sorvete no frio do inverno. É um produto que tem ciclos. Por outro lado, vamos pensar na Sabesp, que é a empresa de água e esgoto aqui de São Paulo e de outros lugares aí também, né? Você precisa do serviço de água e esgoto só no verão ou o ano todo? O ano todo. Então essa empresa tem um serviço que é perene, porque o ano todo você vai precisar deles. Assim como as companhias de energia ou até dos bancos. Você usa a tua conta todo mês, o ano todo. Então são exemplos de empresas perenes, né? Outra característica é que empresa perene são empresas que você precisa delas mesmo quando o mundo está em crise. Por exemplo, na pandemia, quase ninguém saía para comer num restaurante, quase ninguém ia para o shopping. Ninguém resolveu comprar passagem aérea de companhia de viagem para o Nordeste. Mas em compensação, todo mundo precisava de celular e internet. Então são empresas que mesmo em tempo de crise você precisa delas. Outro fator importante para você levar em conta é a questão da liquidez, ou seja, da facilidade que você vai ter para comprar ou vender as ações, caso precise num momento de urgência. Pensa comigo, quando você compra ações, é porque a empresa está vendendo ou porque tem algum cliente lá dentro da Bolsa de Valores que está querendo vender as ações dele, aí você vai lá e compra. Lembra que a B3 é como se fosse um mercado
cheio de gente querendo comprar e vender, então nem sempre a empresa vai ter ação para vender, mas você pode comprar ações de alguém que já comprou e agora está querendo vender. E assim como hoje você quer comprar ações, pode ser que um dia, amanhã, você vai querer vender para pegar seu dinheiro de volta. Então, quando você vai comprar ações, você tem que pensar se ela tem liquidez. Liquidez é a facilidade que você tem para comprar ou vender uma ação. E isso vai depender do tanto de gente que está interessada nela. Na bolsa vai ter empresa que tem muita gente interessada e tem empresa que tem menos gente interessada. Então, quanto mais famosa, digamos assim, for a empresa, maior a chance de muita gente querer comprar e vender ela o tempo todo. E isso significa que ela tem mais liquidez e você provavelmente vai conseguir comprar ou vender ela mais rápido quando você quiser. Não é bem uma regra, mas via de regra, quanto maior e mais famosa a empresa, maior a chance de muita gente querer negociar as ações dela o tempo todo. A não ser que dê um baita problema e de repente todo mundo resolva querer vender em vez de comprar. Aí se muita gente quiser vender e pouca gente quiser comprar as ações dela, vai dar ruim para a empresa e as ações podem cair. Por isso que a ação é um investimento de renda variável. Outro ponto importante com relação à liquidez é você entender que sempre que quiser vender uma ação, você vai tentar vender lá no seu banco ou na corretora. Eu vou ensinar como fazer isso ainda hoje na aula aqui de hoje, tá? E depois que alguém resolver comprar, ou seja, se alguém quiser comprar, né, o dinheiro só vai cair na sua conta depois de 2 dias úteis. É o que eles chamam de liquidez D+2. Porque você vai contar o dia que você tá mais 2 dias para frente. Faz de conta que hoje é uma segunda-feira. Se eu conseguir vender as ações, eu conto segunda mais 2 dias. Terça, quarta. A grana só vai cair na minha conta na quarta-feira. E isso vale tanto para compra quanto para venda, tá? Se eu compro alguma ação hoje, a ação só vai constar, né? Porque o dinheiro só vai sair de fato ali depois de 2 dias úteis. Esse é o prazo, porque é o tempo que a B3 leva para analisar, fazer a intermediação e tal. Se não fosse assim, a pessoa poderia mandar as ações e depois o comprador não enviar o dinheiro, né? Então a B3 faz essa intermediação para garantir que tanto quem compra como quem vende não tome calote. Próximo tópico. No mundo dos investimentos, como tem muita coisa global, é comum a gente ver inglês o tempo todo. Então vou dar alguns exemplos aqui. Sempre que você ouvir alguém falando de uma blue chip, esse é o nome que a gente dá para as empresas grandes, enormes, que já são gigantes e tem uma estrutura e uma liquidez maior. Se não me engano, eles chamam de blue chip porque tem alguma coisa a ver com jogo de pôquer. Acho que no jogo de pôquer as cartas que chamam de blue chip são mais valiosas, alguma coisa assim, tá? Por outro lado, a gente tem as small caps, que são as empresas menores, pequenas, que não têm tanta liquidez e não tem tanta gente interessada. Small cap é a abreviação de capital baixo. É as empresas que têm menos grana ou menos relevância. Quando você ouvir falar da palavra estoque, isso significa ações em inglês. Então, nos Estados Unidos, você compra estoque. IPO é a sigla de quando uma empresa abre capital na Bolsa de Valores. Então, fazer IPO é conseguir lançar e listar a sua empresa dentro da Bolsa de Valores, que é aquele mercadão chamado de B3 aqui no Brasil. Agora, 2 termos que significam coisa ruim. Um é crash, que é quando tem uma crise braba no mercado, tipo uma crise econômica, uma queda brusca no valor dos investimentos, crash. E circuit breaker é um termo usado quando a queda é tão brava que as bolsas de valor bloqueiam e para tudo por algumas horas, senão o país todo pode quebrar. Se todo mundo começar a se desesperar e querer vender tudo. Circuit breaker, tá? Outro termo conhecido é o tal do home broker, que é uma plataforma que vários bancos e corretoras têm para você fazer as compras. Isso é um negócio mais avançado, cheio de número, mas hoje em dia é muito mais simples e fácil comprar e vender ação sem precisar entrar naquela tela toda complexa, tá? Na aula de hoje ainda eu vou mostrar passo a passo como comprar e vender ações, tá? Não precisa decorar isso e lembra que você só vai realmente memorizar essas coisas quando você colocar em prática, tá? A melhor forma de aprender a investir é estudando e colocando em prática. Se você ficar só nessa aula aqui na teoria, daqui a 2 semanas você já vai ter esquecido tudo. Agora eu vou falar sobre os riscos desse mercado. A primeira coisa importante é lembrar que
é um investimento de renda variável, então tem volatilidade. As suas ações podem subir, caso a empresa dê bom, ou podem cair se a empresa der ruim. Então você tem que entender que ação é investimento para quem tem estômago. Presta atenção. Se você ainda é meio tonto e é o tipo de pessoa que vai se desesperar se as ações caírem, então não é para você, vaza, deixa quieto. Porque o que mais tem no Brasil é gente meio tonta que não entende o mercado de renda variável, aí compra uma ação quando ela está alta e vende quando ela está baixa. Isso aí é a fórmula da burrice, né? Que é o tipo de gente que compra uma ação por 200, aí ela cai para 100 e vende, perdeu 100 conto. Esse tipo de gente é muito comum no mundo das ações, no mundo cripto, no mundo dos fundos imobiliários de investimento. Então, vou repetir, se você é meio tonto e vai vender tudo assim que vier a primeira queda, fica na renda fixa mesmo, tá? Porque senão você vai ser mais um brasileiro que investe errado, faz asneira, depois sai reclamando, falando que a ação é ruim. Não, você que é burro, tá? E não sabe investir. Ações têm altas e baixas, é uma característica da renda variável, é normal. E só ganha dinheiro quem é constante ao longo dos anos, né? Ação não é investimento para quem quer ganhar dinheiro rapidinho. Vou tentar aqui a sorte. Não. Todo investimento de renda variável é investimento de longo prazo, do tipo que você tem que investir todo mês por anos. Lembra do exemplo que eu dei do Warren Buffett, do Luiz Barsi? Ganhar dinheiro no curto prazo é coisa de day trader. E só quem estuda muito consegue ganhar dinheiro com day trade. Eu já gravei também com os maiores traders do Brasil lá no Pobre Show, e eles confirmaram que de cada 10 traders, 9 só se ferra, porque não estudaram, não sabem fazer direito, tá? No mundo dos investimentos, a gente tem o perfil trader e holder. Trader é quem tenta comprar e vender ações toda hora para ganhar dinheiro rápido. Holder é a pessoa que investe numa ação e não fica mexendo. Ela só vai juntando e acumulando ao longo de anos, para lá na frente ela ser rica e poder ter uma fortuna muito boa, porque ela foi constante. Então, vê se você está preparado para isso, tá? Se você já investe na renda fixa e quer começar em ações, vai com calma, investe um pouco por mês. Hoje eu tenho 50% do meu patrimônio na renda fixa e 50% na renda variável, mas eu fui aumentando aos poucos. No começo eu colocava 10% dos meus investimentos na renda variável e 90% na renda fixa, mas à medida que eu fui estudando e melhorando, eu fui aumentando com calma e sabendo que toda renda variável tem altas e baixas, e se você não aguenta o tranco, é melhor ficar na renda fixa até você aprender a ter controle emocional. Outro risco que você corre ao investir em ações é justamente acontecer algum problema e a empresa que você investiu ser prejudicada. Por exemplo, faz de conta que você tem ação numa empresa, cara, sei lá, que é boa pra caramba, só que de repente os caras mandam embora o diretor e entra um cara bem burro lá que só faz besteira na empresa. Isso aí pode fazer a empresa ter prejuízo e as suas ações caírem. Um caso interessante, né, foi o que aconteceu em 2023 com as ações das Americanas. Fala sério, galera, a Americana é uma baita empresa, enorme, milionária, crescia pra caramba, venda online, estourando. Um monte de gente investia lá. Só que em janeiro de 2023, descobriram que os funcionários lá se envolveram numa fraude de mais de 20 bilhões de reais e as ações chegaram a cair 99%. Quase tudo perdeu. Quem tinha 100 mil, as ações caíram e começou a valer 1.000, perdeu 99 mil. Então, pode acontecer de a empresa passar por algum problema sério de gestão ou se envolver em alguma fraude, algum escândalo, e o valor das ações despencar. Outra coisa que pode afetar o valor das ações é quando o país começa a aumentar demais a taxa de juros, que nem está acontecendo no Brasil aqui há alguns anos. Quando o país aumenta a taxa de juros, taxa Selic, acontece duas coisas. Primeiro, as empresas ficam com menos dinheiro para investir, porque os juros de tudo estão muito altos. Então, assim como os juros altos prejudicam as pessoas, também prejudica as empresas e elas param de crescer. E o segundo problema é que quando a taxa de juros do país está muito alta, os investimentos de renda fixa ficam mais interessantes, porque eles começam a render mais, sendo que são mais seguros, que nem hoje. Tem CDB com o FGC que está pagando 14% ao ano. E como um país com juros altos não é muito saudável, é preocupante, nessas horas, muita gente acaba vendendo as ações e investindo na renda fixa. E isso pode fazer com que o preço das ações das empresas caiam. Mas nem sempre é exatamente assim. Tem segmento que mesmo em época de juros altos, performam bem.
principalmente daquelas empresas perenes que a gente precisa do serviço dela o ano todo. Vamos pensar no ano de 2023. A renda fixa estava pagando bem, pra caramba, enquanto as ações de várias empresas estavam caindo. Mas mesmo assim, num período mais complicado para a renda variável, teve empresa que as ações valorizaram pra caramba. Em 2023, as ações da CSN Mineração valorizaram 120% em um ano. O CDB rendeu 10%. As ações da Petrobras, da Cirela, valorizaram quase 100% no ano, enquanto a poupança pagou 7%. Então, tem exceção, e quanto mais você estudar e se aprofundar, melhor. Nesse próximo tópico, eu quero falar sobre a hora certa para investir em ações. Eu, como bom investidor, eu uso a estratégia que a gente chama de DCA, que é o quê? Eu invisto todo mês, independente do mercado estar em alta ou em baixa. Eu invisto nas minhas ações, fundo imobiliário e criptomoeda todo mês com constância, sem me importar se o mercado está bom ou ruim. Lembra que mais importante que o valor é a disciplina e a constância de investir todo mês. Aqui no canal tem aula sobre a estratégia do DCA, mas eu quero falar outra coisa aqui. Tem muita gente que só gosta de investir na renda variável quando ela está em alta. Só que isso é um problema grave, porque quem faz isso sempre investe em ações quando elas estão mais caras, quando elas estão mais valorizadas. Então, por mais que hoje a renda fixa esteja super bem, pagando aí 1% ao mês com cobertura do FGC, é justamente nessa hora que também surgem as melhores oportunidades para a gente comprar ações. Porque é quando o preço de muitas ações caíram pra caramba e ficaram mais baratas. Então tenta fazer esse equilíbrio na sua carteira. Aproveita a alta da renda fixa para garantir aí rentabilidade legal, mas também aproveita para investir em ações, porque é nessa hora que surgem as melhores promoções lá na Bolsa de Valores de ações que caíram, mas que podem subir quando os ciclos de mercado mudarem. Quando a taxa de juros cair, a galera da renda fixa vai desanimar e vai querer migrar para a renda variável. Só que aí o preço da renda variável vai subir. E quem comprou agora, com as ações mais baratas, vai ter mais lucro do que quem comprar lá na frente, pagando mais caro pelas ações. Agora vamos falar sobre o tal do ticker, que é a sigla ou código usado para identificar as ações e o tipo de ação de cada empresa. Imagina que eu tenho uma empresa chamada Primo Pobre Entretenimento e Educação Limitada. Olha o tamanho do nome da empresa. Só para escrever o nome dela já passou 3 dias úteis, né? Então, toda a Bolsa de Valores cria uma sigla para que o nome da ação fique menor. Então vamos pegar o exemplo da Petrobras. Na B3, a sigla, ou código, ou ticker deles é PETR4. Ou Magazine Luiza, o ticker é MGLU3. Então cada empresa vai ter um código com 4 letras e no final vai ter um número. As letras normalmente são uma abreviação do nome da empresa e o número se refere ao tipo de ação que você vai comprar daquela empresa. Tem ticker que só de bater o olho você já sabe qual que é a empresa, como é o caso da Amazon. O ticker é AMZO. Mas tem outras que não é muito intuitivo, que nem as ações da Melius, que o ticker não tem nada a ver. O ticker é cash. Cash significa dinheiro em inglês, né? Mas não tem nada a ver com o nome da empresa. Mas normalmente tem a ver e dá para você identificar. Agora, com relação ao número que tem depois da letra, ele significa o tipo de ação que você está comprando e tem algumas diferenças. Quando o ticker acaba com o número 3, significa que você está comprando uma ação ordinária, uma ação comum. E se você tiver muitas, mas muitas dessas ações, você vai ter direito de participar das reuniões da empresa e ter direito de voto na hora de decidir as mudanças da empresa. Mas, mano, você tem que ter muita ação pra caramba, tipo milhões investidos, tá? Não pensa que só que você tem 10 reais na ação da Apple, você vai poder ir lá na reunião lá com os caras, tá? Agora, as ações que acabam com o número 4 são as ações preferenciais. E se você compra esse tipo de ação, significa que você vai ter preferência, prioridade na distribuição de dividendos, mas em compensação não tem direito a voto nas reuniões da empresa. Quando o ticker acaba com o número 11, significa que você está comprando uma unity, ou seja, é um conjunto que tem tanto ação ordinária quanto preferencial lá dentro do negócio. Um outro ticker comum é o ticker que acaba com a letra F, que significa fração. Vamos lá.
Hoje em dia tem muita empresa na bolsa que não gosta tanto de vender ação por um valor muito baixo. Então eles preferem vender ações com um lote com 100 ações de uma vez. Então se a ação de uma empresa está com um valor de R$8, em vez de ficar vendendo um monte de açãozinha de 8 conto, eles preferem vender um lote com 100 ações. Aí o valor vai subir para R$800. Tanto que às vezes, quando você for comprar ações, você vai ver que tem um valor mínimo. Vou explicar sobre isso já já, tá? Mas tem as ações que você consegue comprar por unidade, não por lote, em vez de comprar 100 de uma vez, né? Então, nesse caso, você tem que escolher um ticker daquela empresa que acaba com a letra F, de fracionado, fração, no final. Faz conta que eu quero investir no Banco do Brasil Seguradora. O ticker deles é BBSE3. E cada ação deve estar valendo, sei lá, uns R$42, R$40, sei lá. Só que como eu só posso comprar no mínimo 100 unidades, eu tenho que investir 4.200 de uma vez só. Se eu tenho menos dinheiro, eu tenho que digitar o ticker BBSE3F, com F no final. Assim eu posso comprar uma ação por R$40, duas por 80, entendeu? Qual que é a diferença? A diferença tem a ver com a liquidez. Quem tem muita grana não tem 8 ações, tem 800 ações. Então quem tem muita grana não vai ficar comprando 12 ações. Os caras só compram múltiplo de 100, 200, 500, 1000. Então a diferença é que a ação fracionada costuma ter menos liquidez. Mas isso é um negócio que está mudando, porque antigamente só rico investia na bolsa. Mas hoje um monte de gente simples está investindo lá com valores bem menores. Então tem gente querendo comprar e vender tanto lote com 100 ações, de unidade de ação, quanto fracionado, que é a ação menorzinha. Agora vamos para a parte prática. Eu vou mostrar passo a passo como investir. E a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma conta numa corretora que não tem taxa de corretagem. É uma taxa que a corretora cobra toda vez que você compra ou vende uma ação. E a maioria tem essa taxa, mas você é inteligente e vai querer evitar isso, porque além de investir, você tem que economizar e ser inteligente com o teu dinheiro também, né? Então, eu vou mostrar como comprar ações pela BTG usando a assessoria da Alten, que é o escritório de investimento do meu amigo, o professor Mira, e eu vou explicar alguns motivos porque eu escolhi divulgar eles nesse vídeo, tá? Vocês sabem que eu não tenho rabo preso com nenhum banco, nenhuma corretora, não tenho parceria exclusiva com ninguém, e eu divulgo sempre o que é melhor para vocês, ou o que tá melhor na ocasião, tá? Primeiro ponto para eu escolher a Alten é porque é lá que eu invisto, todo mês em ações. E eu sempre prefiro divulgar aqui no canal aquilo que eu realmente uso e invisto no meu dia a dia. As minhas ações e fundos imobiliários estão na minha conta da Alten, então eu super recomendo porque eles são muito bons. O segundo motivo é que o professor Mira é um cara muito legal que veio da favela, então ele tem um propósito muito legal de ajudar os mais pobres, que nem eu tenho aqui no meu canal. E como ele tem esse propósito, na Alten, que é o escritório de assessoria de investimentos dele dentro da BTG, ele dá isenção da taxa de corretagem para as operações que você fizer pelo site ou pelo aplicativo. Imagina que o BTG é um banco que tem vários escritórios de investimentos pelo Brasil. E cada escritório pode cobrar a taxa que quiser. No caso da Alten, que é um dos maiores escritórios da BTG, você não vai ter taxa de corretagem e pode comprar e vender ações à vontade. Mas presta atenção, isso é um benefício só para quem abre conta diretamente na Alten, não direto lá no BTG. Se você abrir conta direto no site do BTG, vai ter taxa de corretagem que pode ser de R$ 4,90 cada taxa para cada ação que você quiser comprar. Então, tem que abrir conta pelo meu link, que eu vou deixar aqui na descrição, que é o do escritório do professor Mira, tá? O processo é o mesmo, a sua conta vai ser no BTG, você vai usar o aplicativo do BTG, mas todo o suporte e assessoria, quem vai dar é o escritório da Alten. Além desses benefícios, isenção de taxa de corretagem, você também não paga taxa de manutenção de conta e pode ter cartão de crédito Black sem anuidade por conta dos investimentos que você tiver lá. É como se a BTG fosse o banco e a Alten fosse a agência que cuida da sua conta. O terceiro motivo é que o BTG faz parte do famoso grupo S1. S1 é o nome que o Banco Central dá para o grupo dos 6 bancos inquebráveis do Brasil. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, BTG, Caixa Econômica e Santander.
Esses são os 6 bancos inquebráveis, porque eles são tão grandes e importantes para a economia do Brasil que o próprio governo não deixa eles quebrarem. O quarto motivo é que o BTG é o maior banco de investimentos da América Latina. Pensando no mundo dos investimentos, nenhum banco é tão grande quanto eles, nem Bradesco, Itaú, e a Alten é um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos lá. Esses escritórios são autorizados pela BTG e existem para facilitar o suporte e assistência aos clientes, que a BTG tem milhões de investidores, então a Alten facilita isso para eles, né? Além de dar isenção nas taxas de corretagem para quem compra ações ou fundos imobiliários lá. A quinta vantagem é que na Alten, como o professor Mira gosta muito de ajudar o pessoal mais simples, você tem a opção de comprar ações tanto em lote quanto fracionada. Você pode investir em ações ali com R$10, por exemplo. Tem lugar que só quer cliente rico. Então, às vezes, sei lá, pode ter alguma empresa aí, escritório, que só tem um valor mínimo de sei lá quantos mil, sabe? Que não é acessível para quem é mais pobre. Então, é muito bom e como eu falei, é lá que eu invisto, galera. Várias corretoras quiseram patrocinar esse vídeo, mas eu sempre prefiro aquilo que eu realmente uso, ainda mais sendo o professor Mira, que já me ensinou coisa pra caramba. Então, o primeiro passo é você abrir conta lá, e se você já tem conta em outro banco ou corretora, não tem problema. Lembra que, na minha opinião, o ideal é você ter uma conta num banco para usar no dia a dia e separado em outro banco para você colocar seus investimentos. Não deixa tudo num lugar só. Então, para mim é ótimo, porque no dia a dia eu uso o Nubank. Mas para investir, fica no outro aplicativo da BTG. Aí depois que você abrir conta no BTG através da Alten, pelo link que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário, é só preencher os seus dados e você vai baixar o aplicativo da BTG, que é o aplicativo BTG Investimentos. Você vai baixar aí, fazer seu login, senha e começar a investir, tá? Na verdade, o primeiro passo é mandar uma grana para cá, para você poder começar a comprar as ações. Para isso é só fazer um Pix para conta investimento, aí você vai colocar lá no Pix a agência e o número da conta que você tem aqui no BTG. Então logo que você abrir o aplicativo, você vai clicar aqui nesse círculo que tem as suas iniciais para ver os dados bancários da sua conta, banco, agência e tal. Você vai anotar esses dados, vai lá no banco que você tem conta e vai enviar uma grana para esses dados aqui. Se for via Pix, é só digitar o banco, agência e conta e a grana já vai aparecer aqui em menos de 1 minuto. Quando a grana cair aqui, ela vai aparecer aqui na tela no saldo conta investimento. E quando o dinheiro estiver aqui, você já pode começar a comprar as ações. Para fazer isso, é só clicar aqui em investir, depois renda variável, depois aqui vai clicar em negociar. Pronto. Agora é só digitar o código da ação que você quer comprar e mandar ver. Lembrando que aqui você pode comprar ações, fundo imobiliário, ETF, BDR, um monte de coisa, tá? E esse é o caminho que eu faço todo mês para investir. Então eu vou fazer 2 exemplos aqui. Não é uma recomendação, é só um exemplo para você ver como funciona, tá? Eu vou comprar algumas ações do Banco do Brasil. Eu coloco aqui as 4 letras, que é o BBAS. Veja que ele já me dá algumas opções. Tem o BBAS3, o BBAS3F. Lembra que eu expliquei que nas ações você tem que comprar o lote com 100 unidades e se quiser comprar menos tem que ter a letra F? Pois é, vamos primeiro entrar aqui no BBAS3 para você ver. Eu vou clicar nele e vou clicar aqui em comprar. Repara que aqui já tem a opção de vender, tanto de vender quanto de comprar. Então, quando você resolver vender, é só fazer o mesmo caminho, só que você vai clicar em vender. No caso, a gente quer comprar, então eu vou clicar aqui em comprar. Agora, eu vou digitar aqui o valor que eu quero comprar das ações do Banco do Brasil. Então, eu vou colocar aqui R$300. Olha a mensagem que aparece, valor insuficiente para preencher o lote com 100. Esse aqui é o ticker para quem quer comprar um lote com 100 unidades dessa ação. Como ela está custando aqui 20 e pouco, 23, eu precisaria ter pelo menos 2.300 pau para comprar esse lote com 100. Se você quer comprar uma quantidade menor, você tem que voltar lá e escolher a opção BBAS3F, com F de fracionado. Aqui sim eu posso comprar uma ação, 2, 5, quantas eu quiser. Se você quer comprar mais de 100, vale a pena você ir lá na outra opção e comprar um lote. Mas se você tem menos grana, você vai vir aqui quando tem o F no final e vai comprar quanto quiser. Se a ação está custando R$25,33, eu tenho que ter pelo menos R$25,33 para comprar uma ação.
Se eu quero comprar duas, eu vou precisar do dobro do valor. Não tem como eu comprar R$40, porque não dá para eu comprar meia ação, tem que ser uma ação inteira. Então, eu vou colocar aqui o valor, vou clicar aqui em enviar e vou clicar aqui em enviar ordem de compra. É só confirmar na tela seguinte e pronto. Foi criada uma ordem e agora eu tenho que esperar aquele prazo de 2 dias úteis para o dinheiro sair da minha conta. Se você quiser ver as suas ordens, você pode voltar aqui na tela anterior e clicar em listagem de ordens. Aqui vão aparecer todas as ordens que você fez e se elas foram executadas ou rejeitadas. Você vai fazer isso com as ações, fundo imobiliário que quiser. Aqui na tela, né, vai aparecer aqui os lançamentos futuros, que são os valores que vão debitar do seu saldo quando as compras forem confirmadas de ações e depois de 2 dias úteis, né? É só clicar aqui em ir para portfólio para você ver todos os investimentos que você tem aqui no BTG, seja em ações, fundo imobiliário, ETF, renda fixa e tudo mais. Então é isso, galera. Mais um aulão, talvez a aula mais pedida desde que eu criei o canal e, enfim, consegui parar para gravar. Ó, eu não sei quanto tempo que vai dar depois da edição, mas aqui já tá dando quase 1h30 de gravação que eu tô aqui no quarto aqui. Espero que você tenha gostado. Lembra de abrir sua conta pelo link aqui da descrição, porque se você for direto no aplicativo da BTG, você não vai ter aquela isenção da taxa de corretagem e vai ter que pagar taxa de corretagem, tá? Vou deixar aqui na tela uma live completa sobre investimento, com mais de 3 horas de conteúdo de graça. Aqui um aulão sobre fundo imobiliário, aqui um aulão sobre criptomoeda e aqui uma aula onde eu mostro a melhor estratégia para você investir em renda variável, que inclusive eu aprendi com o professor Mira. É nóis, galera. Deixa seu comentário aí se curtiu. Valeu!